Abençoados de Deus, estamos de volta, amados, com mais um estudo. E no estudo anterior falei sobre demônio, espírito maligno. E esse estudo hoje falarei novamente um pouco mais sobre esse assunto, para esclarecer o abençoado um pouco mais sobre esse assunto. Agradeço aí os amigos do grupo do WhatsApp, do Facebook, do nosso canal do YouTube. Se inscrevam aí, abençoados. Ajude nós compartilhando esses vídeos estudos. Ajude-nos a levando mais para mais gente, esses conhecimentos. Peçam a essas pessoas para se inscreverem, abençoados. Vocês estarão nos ajudando. Seja aí nossos parceiros. Amém? Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. O título desse estudo é Espírito Imundo ou Doença na Carne. Espírito imundo ou doença na carne. Declaro a mente de Cristo ativada em todos nós, para recebermos as revelações do nosso Deus e Pai no Cristo glorificado. Aguarde aí, não saiam, fiquem aí para os abençoados obter mais conhecimentos espirituais para suas vidas. Volto já já. Gente, vou mostrar para vocês hoje esse recebido maravilhoso. São esses quadros aqui, olha. Personalizado do jeito que você quer. Eu escolhi essas imagens. E o bom é que você não precisa furar a sua parede, tá? E na compra de 5, você ganha um. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. E lá tem o contato dele, gente, tudo direitinho. Olha, gente, nosso cantinho agora tá assim, ó, com quadrinhos pra enfeitar. Abençoados, vamos começar relatando um pouco sobre essa história, o qual Jesus estava no templo, um dia de sábado, e curou um homem que tinha a mão atrofiada. E esse fato ocorreu por toda a região, e aconteceu que, relatado por Marcos 3:8, quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, foram atrás dele. Abençoado, todas essas pessoas eram doentes, deformadas, como o homem da mão atrofiada, alguma Bíblia fala ressequida, outros com pernas atrofiadas e muitas outras enfermidades. Para os judeus, fariseus eram chamados imundos, pois os sacerdotes não podiam tocá-los. Se tivesse passando mal, caído no chão, na rua, eles não poderiam nem passar perto. É isso que significa, segundo a concepção dos judeus, como imundo. Mas por que usam a palavra espírito? Porque não é um espírito literalmente falando do ser espiritual que habita na carne. É um espírito falando do sentido psicológico daquela pessoa. É figura de palavra. Está falando do psicológico daquela pessoa, que estava doente e se morava na rua, é porque Deus rejeitou. Se eram doentes mentais, tinha um espírito imundo. Se eram religiosos, mas de uma crença ao contrário dos fariseus, tinha um espírito imundo.
Não chamaram Jesus do Maural, né, do Beelzebu? É isso aí. A coisa é clara, abençoado. Então, na visão dos judeus, mostra que pessoas doentes, pessoas que não crê na mesma fé que eles acreditavam, né? Pessoas mentalmente, psicologicamente perturbadas, às vezes por uma doença ou, né, por qualquer outro motivo, era considerado como um espírito imundo. Mas a palavra espírito imundo é figura de palavra, porque nenhum espírito é imundo, todos os espíritos são de Deus. Mas aquela pessoa irada, que faz, acontece, que mata, que estrupa, às vezes tem um espírito de Deus nela, mas ela está agindo segundo a carne dela, ou às vezes não tem nenhum espírito. Ela não é guiada pelo Espírito de Deus. Muitas dessas pessoas, às vezes, né, mudam e passam a servir a Deus. Ele fazia isso, fazia aquilo, aí vem os dedos para apontar. Fazia isso, fazia aquilo, hoje é de Deus. Mas é assim mesmo que a coisa funciona. É evolução. A pessoa, em vez de acusar, tem que parabenizar, porque evoluiu. Amém? 1 João 4,1 diz: amados, não creiais a todo espírito. Não está se referindo ao espírito que vem de Deus, ao nosso ser que habita nesse corpo, mas o estado psicológico de uma pessoa. Provai se o espírito são de Deus. Se refere a uma figura de palavra. Se a pessoa está falando no que vem de Deus, no que é de Deus ou não. Para você não aceitar qualquer falácia religiosa. Amém? Mas se provar dentro da palavra de Deus se realmente o Cristo ensinou aquilo. Não devemos dar ouvido a qualquer coisa, qualquer teologia humana, qualquer achismo humano, mas provar se aquilo realmente vem de Deus. É isso que está se referindo. Está em figura de palavra. Se a pessoa que está falando fala do que é de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Pessoas que dizem serem de Deus, enganam e ensinam para o favor de si próprio, enganando as pessoas. Por isso João diz que esse é o espírito do anticristo, porque nega o ensinamento de Cristo. Se levarmos em conta que esse espírito aqui realmente está falando do espírito, que existe um espírito mesmo do bem, um espírito do mal, como é acreditado no sistema religioso, vai haver um problema e uma contradição na palavra. Olha o que diz Romano 8,5. Porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, porque são alma vivente, não tem um espírito. Literalmente falando, porque a inclinação da carne é morte, porque a carne não tem nela a vida eterna, o fim é a sepultura. Mas a inclinação do espírito é vida, é paz. Espírito imundo era uma figura de palavra para designar um estado mental de uma pessoa doente, fisicamente ou mentalmente, e algumas vezes religiosamente. Marcos 3,11 diz: sempre que os espíritos imundos, ou seja, as pessoas doentes, agora abençoados, vão começar a ler essas passagens com uma outra visão. E vai chegar a um acordo, um consenso. Marcos 3,11. Sempre que os espíritos imundos, ou seja, os doentes, viam quem? Jesus, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Eles gritavam por quê? Porque estavam clamando, confessando a Jesus para serem curados. Abençoado, por que um ser espiritual maligno clamaria a Jesus? Se trata de pessoas normais, embora enfermas, clamando para serem curadas.
Mas eles lhe davam ordem severas para que não dissessem quem ele era. Imagine Jesus falando para o demônio, o diabo, o Satã: cale a boca, não diga meu nome. Se o diabo em Mateus, segundo o sistema religioso, pegava Jesus e levava de um lado para o outro, para onde queria, então por que o obedeceria nessa ordem de ficar quieto, de calar a boca, de não falar quem ele era? Se trata de pessoas doentes, que os judeus, os fariseus, os consideravam imundos. Jesus os mandou ficarem quietos, pois estava chegando muita gente, de tudo quanto é parte, daquelas religiões. Aí vem um abençoado e diz: ah, irmão André, mas no versículo 15 fala que é demônio. Bem, então vamos ler começando do 14. Contexto. Marcos 3,14. Escolheu 12. Quem escolheu 12? Jesus. Designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviando a pregar. Pregar o quê? O evangelho. E tivesse autoridade para expulsar demônios. Aí o abençoado fala: está falando, e deu autoridade para expulsar demônio. É outra palavra em forma de figura, abençoado. Pois expulsar demônio significa tirar mentalmente as crenças pagãs da mente das pessoas. Por isso diz: os enviasse a pregar. Eu, nesse estudo, estou expulsando demônio da mente de vocês. O falso diabo, o falso Satanás, o falso espírito mundo, a falsa crença aprisionadora, o falso pagadismo, o falso inferno, a falsa Santa Ceia. Todas essas coisas que eu venho pregando, eu estou expulsando demônio da mente de vocês, tirando essas crenças dominadoras que foram implantadas na mente de vocês, pregando o evangelho. Essa é a autoridade que temos. Essa foi a autoridade que Jesus deu aos apóstolos: pregar o evangelho e libertar as mentes dos regimes tradicionalistas religiosos dos homens. Lembra-se da mulher hemorrágica? Ninguém podia tocá-la. Era considerada imunda. Era apenas uma doença que a mulher tinha. Por que era imunda? Até hoje os judeus não tocam nas mãos de uma mulher desconhecida, por não saber se ela está nos dias férteis dela. Porque a lei de Moisés ensina que não poderia tocar numa mulher em seus dias. E os judeus não podem tocar uma mulher nesses dias, pois assim, se fizer, se tornam impuros, imundos. Então eles falam com aquelas pessoas que são impuras, imundas. Se eles tocarem, eles também serão impuros, imundos. E assim também a qual outros doentes. Olha o que a lei de Moisés mandava, ordenava para que os judeus deveriam fazer. Números 5:2. Olhe o que diz, preste atenção. Ordena aos filhos de Israel para que lance fora do arraial a todo leproso e todo o que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa de contatos com algum morto. Se alguém teve contato com algum morto, que a pessoa morreu, você tem que pegar a pessoa, levar para enterrar. Se alguém tivesse algum contato, para tirar do arraial, porque as pessoas tinham que se purificar e tal. Então os doentes eram imundos. Está aí a entrega da explicação a respeito desse tema. Espírito imundo no sentido de pessoas psicologicamente doentes, fisicamente doentes, imundos, impuros, se referindo a todos com enfermidades na carne, com fluxo igual a mulher hemorrágica. E os judeus não podia tocar
Amém? Chamavam eles assim, de imundos, espíritos imundos, psicologicamente doentes, pessoas enfermas na carne. Eles achavam que é algum espírito que estava deixando a pessoa enferma. Não, é coisas da carne mesmo. Os judeus achavam que aquilo ali, ora era espíritos imundos e ora era Deus castigando. Não, nenhuma coisa nem outra. É enfermidade na carne. E eles não podiam tocar, porque se tocasse, segundo a lei de Moisés, se tornavam imundos, abençoados. Está aqui entregue a explicação desse tema, né? Espero que o abençoado tenha entendido isso aí. Bem, se não entenderam, ouçam mais uma vez, né? Vou ficar por aqui. Até a próxima, abençoados. Bons estudos, graça e paz.